Olá pessoal, tudo bem? Uma pergunta que eu recebo com frequência e quero responder aqui então publicamente para tentar ajudar o máximo de pessoas possível é com relação ao estudo de gramática. Então, cada vez mais as pessoas têm se atentado para a importância do estudo da gramática. Isso é muito bom, mas temos que ter consciência, pé no chão. É claro que isso não é uma demanda popular no Brasil. No Brasil, as pessoas não estão preocupadas com o domínio de idioma, de nenhum tipo, nem o idioma nativo, português, nem outros idiomas. Então, você veja, por exemplo, que hoje nenhuma escola tem como método de ensino de inglês, de espanhol, a gramática. Pelo contrário, né? Todas as escolas elas banem a gramática inglesa, a gramática espanhola, italiana dos seus métodos de ensino. Eles querem te ensinar apenas a falar. Então, quando nós falamos de gramática, nós estamos falando de um nicho, de um grupo nichado. Então, você que veio aqui para ouvir sobre gramática, estudo de gramática, você faz parte do nicho no Brasil. Então, um primeiro tema que eu preciso abordar aqui, mas de forma muito breve, é com relação à necessidade do estudo do latim. Então, veja só, há um grupo que é um grupo que tem alguma entrada aí no meio das redes sociais, que é um grupo que advoga o estudo como na era clássica, né? O estudo, os métodos de ensino clássicos como era no tempo da era carolíngia, enfim. Então esses grupos eles vão sempre advogar em favor do latim. Eu quero deixar claro aqui um ponto. Então vamos lá. Primeiro, a vantagem do estudo do latim. A vantagem do estudo do latim não é muito difícil de entender. O latim é a língua mãe, a língua base de diversos idiomas que nós falamos no Ocidente. Italiano, próprio francês, português, castelhano, enfim. Então, sendo assim, é óbvio que se você domina o latim ou tem algum grau de desenvolvimento no estudo da língua latina, na gramática latina, ou até, digamos assim, numa compreensão de como funciona o latim, é claro que isso te ajuda no estudo da gramática dos demais idiomas que advieram dele, é óbvio. Um ponto que eu quero, digamos assim, desmistificar aqui é o seguinte: se você é brasileiro, né, você é aqui falante de língua portuguesa, e você não parou ainda para estudar gramática em português, se você quiser começar pelo latim, você está fazendo um caminho que não é o caminho mais eficaz. Então, uma coisa é a gente ficar fazendo defesas aqui utópicas, defesas, né, que são assim aquelas coisas belas, né? Vamos voltar ao século IX. Outra coisa é eu aqui, como professor, de uma forma responsável, me preocupar com o seu desenvolvimento. Então, eu prefiro ir por essa via, ser responsável e pensar no seu desenvolvimento ao invés de ficar falando aqui do mundo de Sofia. Então, vamos lá. Se você não domina a gramática da língua portuguesa, não adianta ir para o latim, você não vai entender nada. Então, vamos entender aqui as coisas. Se você tem um estudo, digamos assim, mediano de língua portuguesa, e você fala assim, poxa, Fernando, eu consigo ir ao latim e estudar o latim, porque não é fácil. Não porque o latim seja mais difícil em si mesmo do que o português, mas é porque eu estou falando aqui com pessoas que são adultas. Então você é uma pessoa adulta, você não é uma criancinha que vai começar a sua vida de estudo. Quando a gente olha lá para a Idade Média, na Idade Média o cara não aprendia o seu idioma nativo até chegar aos 30 anos, aí aos 30 anos ele começava a aprender latim. Então você não é uma criança e você não está na Idade Média. Você é um adulto que usa Instagram, que assiste vídeo no YouTube, você manda mensagem por áudio no WhatsApp, você vive nesse país que nós vivemos aqui, que é o Brasil, que não é a Alemanha do século IX. Então vamos lá. Saiba fazer a comparação para que você não entre num método de estudo que você não vai conseguir vencer. Então, como você pode entrar no latim e ter uma potencialização no seu estudo de idioma? Se você já tiver algum avanço na gramática, no estudo realmente teórico do seu idioma nativo. No caso aqui a gente está falando de português. Então, se você está nesse ponto, fala, pô, Fernando, eu tenho uma boa noção de gramática portuguesa, ok, vale a pena você ir para o latim. Vou deixar aqui na descrição do vídeo
um link um link aqui da internet, PDF, para que você pegue aí a gramática do professor Napoleão. É indiscutivelmente a melhor gramática, disparado a melhor gramática em língua portuguesa para estudo do latim. É uma gramática que é inclusive um método de estudo. Você consegue começar por ali e fazer o seu estudo de gramática em latim tranquilamente, só com essa obra aí, sem precisar de mais nada. Nem dicionário de latim você vai precisar, tá? Deixando claro, se você for estudar a gramática do professor Napoleão, você vai ficar aí, assim, se você parar tudo que você está fazendo para se dedicar só a isso, você vai ficar 1 ano da sua vida só por conta disso aí, tá bom? Se você quiser mesclar com outras coisas, 2, 3 anos de estudo, mas vou deixar aí na descrição. Então vamos lá, gramática de língua portuguesa. A gramática de língua portuguesa tem uma gramática que eu utilizo. Depois que eu cheguei nessa daqui, eu parei, né? Eu não sou alguém que é dedicado ao estudo da gramática, digamos assim, com o desejo de se especializar em estudo de gramática. Então eu parei nessa daqui, tá? Vim caminhando, cheguei aqui, parei. Para mim essa daqui resolve todos os nossos problemas hoje, que é essa gramática aqui. Moderna Gramática Portuguesa, do Evanildo Bechara. Esse nome moderna, ele causa, né? Esse nome moderna causa alguma assim, né? Eu não gosto muito da palavra moderna. Quando fala moderna, eu já fico com os 2 pés atrás. Mas é apenas o nome. Essa gramática, ela é completa. Ela segue um modelo de estudo de gramática clássico. O que seria um modelo clássico? Como eu posso saber a diferença entre um modelo de estudo de idioma clássico e um modelo de estudo de idioma moderno? O estudo moderno, ele tem por objetivo te conduzir a uma proficiência oral, falar bem e, em segundo lugar, ter uma boa audição, você ouvir e compreender. Mas não se preocupa com o aspecto artístico, né? E o aspecto artístico, ele é o aspecto literário, né? A fala não é uma das artes clássicas, né? A literatura é uma das artes clássicas. Então, o estudo de idioma moderno, ele é um estudo que não se preocupa com essa parte artística, ou seja, a escrita. Então, vai se preocupar muito mais com aquilo que a gente poderia chamar assim de o idioma vulgar, o idioma popular. O estudo clássico, ele é um estudo que persegue um caminho, que é um caminho que tem uma origem no ponto zero. E essa origem no ponto zero tem por objetivo fazer um percurso, né? Então você vai caminhar ao longo de um curso para chegar no ponto da proficiência absoluta. Fala, audição, leitura e escrita. Então esse caminho clássico é um caminho que começa pelos substratos do idioma. Quais são? O primeiro, obviamente, o alfabeto. Então você começa estudando o alfabeto. Depois de estudar o alfabeto, você vai passar para a construção de sílabas, construção de palavras. Agora, isso já é a parte prática. Então você veja que a partir do momento em que eu pego na mão da criança, né, e a auxilio a cobrir o pontilhado da letra A, cobrir o pontilhado da letra B, eu já estou praticando. E quando a gente vê isso sendo realizado, isso sendo executado no modelo moderno, a gente vê assim como as coisas no método educacional moderno são estranhas, né? Porque esse cobrir o pontilhado das letrinhas é algo que nós fazemos, né? Eu fiz isso quando a gente estudava no prezinho, nem sei se tem prezinho ainda hoje, né? A gente no prezinho, a gente cobria ali as letrinhas. Então a criança, antes dela ter uma compreensão acerca do que é idioma, ela já está fazendo. No método clássico, isso não acontece. Então, o método clássico, ele tem primeiro um trabalho que é o trabalho de doutrina, ou outros autores não gostam da palavra doutrina, usam a palavra teoria. Então, você vai ter a doutrina da gramática, ou a teoria gramatical, a parte teórica do idioma. Aqui, na gramática do Evanildo Bechara, eu estou olhando aqui, estou com ela na mão, olha só como ela começa. Ela começa assim, introdução, aí tem uma teoria gramatical, né, muito breve, e daí começa linguagem, suas dimensões universais,
Planos e níveis da linguagem como atividade cultural, até a página 40. Língua histórica e língua funcional, até a 45. Sistema, norma, fala, tipo linguístico, propriedades do extrato de estruturação, dialeto, língua comum, língua exemplar. Aqui a gente já está na página 58. Aí ele vem com o capítulo 1, que é o capítulo de fonética e fonologia. Esse capítulo é um capítulo puramente doutrinário, técnico, teórico. Ele vai da página 60 até a página 84, vai falar de ortoépia, vai falar de prosódia, vai falar de ortografia, até a página 120. Então, até a página 120, ele não pegou na mão da criancinha para cobrir o pontilhado. E isso é maravilhoso. Porque esse é um dos pontos que eu acho principais aqui na gramática do Evanildo Bechara. Ele não está preocupado com que você aprenda o que é objeto direto, objeto indireto. Sabe, assim, sujeito, verbo, predicado. Não, ainda não. Ainda não, porque isso já é uma parte prática. Isso já é para quem sabe o que é o idioma português, a história do Brasil. Isso já é para quem conhece as formas de construção da lógica textual nossa, né? A lógica, como funciona a mente do falante de língua portuguesa, para que ele possa transportar essa ideia, essa imagem mental, porque o idioma ele nasce na mente, ele não nasce na língua e nem nasce ali na ponta do lápis, né? O idioma nasce na mente. Como um brasileiro, ele acorda de manhã, olha para a paisagem, né? Olha para o pôr do sol, o que um brasileiro pensa sobre isso? Porque o que ele vê é a mesma coisa que um russo, que um norte-americano vê, mas o que ele pensa? Então as percepções são diferentes, porque as percepções elas advêm da nossa cultura. Então o que um árabe pensa quando ele vê o pôr do sol é diferente do que um peruano pensa quando vê o pôr do sol. Então, o idioma ele é a transformação dessas ideias que nós temos, dessas imagens mentais, em palavras. Então, você não pode partir direto para a palavra sem conhecer a mente do falante. E aí nós precisamos então conhecer a mente do falante de língua portuguesa. E o Evanildo Bechara, ele se preocupa com isso. Então, qual é o ponto interessante? Você vai demorar um belo tempo até chegar na página 120. Um belo tempo. Talvez essas 120 páginas iniciais sejam as páginas onde você vai ter mais dificuldade, no sentido de você ter que ler devagar, com calma, mas vai te dar uma construção, vai te dar assim, um vigor mental, para que ao chegar no estudo prático, você saiba o que você está fazendo. E daí você não perca tempo, como nós perdemos tanto tempo quando nós estávamos na escola, no ensino fundamental, ouvindo a professora de português ensinar para a gente o que é objeto direto, objeto indireto. Ok? Então, eu indico a gramática, Moderna Gramática Portuguesa. Eu tenho a 39ª edição. Veja aí, quando você estiver assistindo esse vídeo, veja se essa é a última edição. Tente sempre ter a edição mais recente. O autor, Evanildo Bechara, nota 10 essa gramática. Quem tiver dúvida, quiser falar alguma coisa, poste nos comentários que eu respondo depois, tá bom?